quem vos fala é o professor Alfredo. Nossa aula agora é sobre ideologias, tá? As ideologias do século XIX, né? Ou seja, no início da Idade Contemporânea. Bem, antes de começar a aula, quero dar um aviso. Essa aula não é para aprofundar em ideologia nenhuma, certo? Porque se fosse para eu aprofundar em alguma ideologia, eu teria que fazer uma aula de 1 hora, pelo menos, para cada uma delas. Tá? Então essa aula é só uma passada por cima sobre as ideologias. E também não é uma aula para que ninguém mude de ideologia ou siga alguma delas. Beleza? Certo? Então ela está bem resumidinha, está bem com os pontos mais simplesinhos. Tá? Então vamos lá. Os antecedentes dela são o Iluminismo, né, que foi um movimento ilustrado, né, que vai dar movimentos sociais, certo? E a Revolução Industrial, né, com a explosão dos operários, também vai dar as ideias de defesa do ser humano. Tá? Lembrando que o Iluminismo já tinha aquela ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Bem, primeiro ideologia que nos interessa aqui é o socialismo utópico, né? O socialismo utópico ou romântico, né? Ele é um modelo mais simples, inclusive de bases ideológicas, tá? As limitações deles eram grandes, tá? O que marca o socialismo utópico é a palavra como, né? Como o quê? Como pegar uma sociedade desigual e transformá-la numa sociedade igualitária. Esse que é o problema deles, né? Eles não tinham uma proposta séria, ou uma proposta de pé no chão, ou uma proposta que fosse prática para isso acontecer, tá? O nome utópico, né, é atribuído a Karl Marx, né, porque quando ele começou a estudar esses socialistas, né, ele viu a fragilidade de situações e de concretizações reais do movimento. Tá? Utopia é nome de um livro, né, de um inglês chamado Thomas Morris, que ele escreveu esse livro no século XVI, e ele imaginou uma ilha, onde todo mundo nessa ilha fosse igual. Né? Essa ilha não teria governo. Então ele imaginou uma pessoa, que é o alter ego dele, né? Uma pessoa chamada Marcelo, e esse Marcelo anda por essa ilha e fica discutindo e debatendo sobre o que se tem nessa ilha. Como não existe nenhum lugar que todo mundo seja igual, né? E sem governo, então ele chamou o lugar de utopia. Tópico seria lugar, quer dizer que não existe. Né? Então lugar que não existe, utopia. Quais são as características do socialismo utópico? Bem, a ideia é de chegar a uma forma de comunismo total, contudo sem saber a aplicação prática para tal. Né? A teoria, muita coisa era possível. Né? Na teoria, muita coisa era possível, mas na prática já era um problema. Tá? O problema deles era a instalação de ideias socialistas dentro de uma sociedade capitalista. Né? E as experiências acabaram sendo de pouca duração. Tá? Então tem uma coisa interessante. No socialismo utópico a gente sabe muito mais os pensadores que pensaram do que o pensamento de cada um deles. Vou dar um exemplo. Robert Owen era um inglês que ele fez comunidades igualitárias. Né? Ele também é a ideia de cooperativas, né? Cooperativistas, né? Que nós temos até hoje. Tá? Ele montou 2 sociedades chamadas Harmonia, né? Uma na Inglaterra, outra nos Estados Unidos, né? Que ele pegou órfãos e começou a criar todo mundo igual, para que todo mundo trabalhasse junto, e acabou que primeiro a inglesa não deu certo, para depois a americana não dar certo. Né? Depois de 20 anos, ele conseguiu ver que não tem como todo mundo querer ser igual. Tá? Um outro é um nobre francês chamado Saint-Simon. Nós também temos Louis Blanc, que ele é idealizador das oficinas nacionais, né? Que são essas oficinas. Quando teve a Revolução de 1848 na França, né? A Primavera dos Povos, para dar trabalho ao pessoal desempregado, criaram as oficinas nacionais. Como é que funcionava isso? Funcionava assim. O governo montava indústrias, né? Pagava aluguel, pagava salário justo, pagava tudo e comprava a produção dessas indústrias para depois vender. Só que isso acabava saindo caro e a burguesia francesa fazia concorrência com essas oficinas nacionais. Ou seja, a burguesia tinha um preço mais baixo, porque explorava a mão de obra, essas oficinas pagavam salário justo e acabou que o quê? Acabou que não deu certo. E para você ter uma ideia, não deu certo porque não durou nem 6 meses. Tá? As oficinas nacionais não duraram 6 meses. Você vê como o negócio foi furado. Tá? Nós também temos o Fourier, que ele faz os falancérios. Né? A ideia do Fourier também, junto com o Louis Blanc, era montar sociedades onde teria mais ou menos assim 2 carpinteiros, 2 pedreiros, dois de cada, assim, para montar pequenas vilas, tá? Onde todo mundo debateria e tomaria decisões. Anarquismo. Ana quer dizer não, arquia quer dizer governo, então quer dizer sem governo. Né? O nome mais certo seria acracia, né? Sem governo. A origem do nome é uma crítica de Karl Marx às posições de Pierre-José Proudhon, né? Que é considerado o pai do anarquismo. Né? Ele escreveu um livro chamado O que é a Propriedade? E ele mesmo responde dizendo que ela é um roubo, ou seja, se você tem alguma coisa é porque alguém ficou sem. Né? Então ele tem essa ideia. Ele é crítico dos latifúndios, dos grandes industriais e de conglomerados comerciais. Né? O anarquismo também pode ser considerado um socialismo utópico. Tá? Quais são as características do anarquismo? Simples. O fim do Estado, ou seja, não tem nenhuma forma de Estado. Para o anarquista, Estado é aquela coisa que se bota uma linha no chão e por causa dessa linha, um lado de cá briga com o lado de lá. Né? As pessoas que brigam nunca têm interesse na guerra.
As guerras são sempre interessadas na mão de uma elite que não vai para a guerra. Né? Eles também não gostam de eleições, eles gostam de votação. Vota-se na hora, não tem eleição, o processo eleitoral que não tem. Tá? E os anarquistas radicais defendem o fim da propriedade privada. Não é todo que tem isso. Tá? Um detalhe também é que o anarquismo não é uma coisa só. Tá? Tem vários tipos de anarquismo. Tá? Anarquismo cristão, anarcossindicalismo, anarcocomunismo. Tá? Tem vários tipos de anarquismo. Anarquismo libertário de ponta de extremada, entendeu? E assim por diante. Dentre os ideólogos do anarquismo, nós temos ainda Mikhail Bakunin, né, que escreve Deus e o Estado, né, ele faz uma crítica, né, e o Enrico Malatesta, tá, que é um italiano já para o século XIX, do século XX, desculpa. Socialismo científico, né, foi desenvolvido pelo Karl Marx, né, que leu muitos socialistas, né, que ele chamou de utópicos, né, para lançar as bases do seu pensamento. Né. Também é conhecido como marxismo, por causa dele. Né. Em 1848, né, ele escreve, junto com o Friedrich Engels, né, o Manifesto Comunista, dirigido ao proletariado. Né. Como criticaram, dizendo que o livro dele era muito pequenininho, muito fino, muito simples, né, você encontra fácil esse livro na internet, né, então ele resolveu escrever um livro mais elaborado chamado O Capital, né, que em alemão, se eu não me engano, são em 7 volumes, em português a edição que eu tenho são em 5 volumes. Tá? Certo? E é nesse livro que ele fala muito bem da burguesia, que a burguesia acabou com o feudalismo, porém, né, a burguesia faz a Revolução Industrial, explora o ser humano, aí ele começa a criticar a burguesia. Tá? Ele dá, no socialismo científico, o caminho de como chegar no comunismo total. Né? Então, como é que seria no socialismo científico esse caminho? Primeiro, ele fala da mais-valia, que é a exploração do homem pelo homem. Tá? Ou seja, o homem explora o homem. Né? Então, nunca o teu patrão te paga um salário justo. Certo? Então, por conta disso, nós temos que ter a luta de classes, que seria o quê? Quem é explorado lutar contra quem é o quê? Contra quem é explorador. Beleza? Ou seja, o proletariado, o camponês, o soldado explorado lutar contra quem? Contra as lideranças que o exploram. Tá? A burguesia, no caso. Então eles defendem que nessa luta deverá ser implantada uma ditadura, a ditadura do proletariado. Por que o proletariado? Por Karl Marx, o proletariado é a classe social que tem consciência de exploração. Então ela tem a capacidade de quê? De organização mais rápida. Né? Então ele defende isso, que o proletariado tome o poder. Nesse ditadura do proletariado, monta-se um Estado socialista, né, para chegar ao quê? No comunismo. Então a ideia é também de internacionalismo, ou seja, o mundo inteiro é explorado, que é inclusive a frase final do livro Manifesto Comunista. Né? Operário do mundo inteiro, univos, ou seja, no mundo todo você é explorado, por isso que você tem que o quê? Se unir. Beleza? Aí você fala assim, ué, e então existe algum país comunista? Na verdade, país comunista não existe. Eles são socialistas, tá? Mas não é um socialismo meio do Karl Marx, é o chamado socialismo real. Porque um dos pontos ali das características gerais falhou. Adivinha que ponto que falhou? Pois então, a ditadura do proletariado. Acabou que o proletariado não pega o poder na mão. Tá? Esse poder acaba ficando na mão de uma elite burocrática, que depois que pega esse poder não larga mais. Tá? Além disso, nós tivemos a ideia do Karl Marx das doutrinas, né, do materialismo histórico, né, que seria tudo que é explicado na história, teria uma explicação econômica para o fato. Né? O marxismo influencia vários partidos de esquerda até hoje, tá? E defende a existência de um Estado forte e sem propriedade privada, tudo pertencendo a quem? Tudo pertencendo ao Estado. A doutrina social católica foi já no final do século XIX, na segunda metade do século XIX. Né? É basicamente um socialismo cristão, né? Onde até o Papa se pronunciou. Tá? Por conta de quê? Por conta das brigas que estava tendo. A tese da conciliação entre os interesses de quem? Operários, sem o radicalismo, e a burguesia industrial para diminuir a exploração. Essa é a ideia da Igreja Católica. Por quê? Porque no século XIX o marxismo fala que a religião é uma besteira. Né? Deus não existe, a religião é ópio do povo. Para quem não sabe, ópio é uma droga que se usa para meio que se desligar. Né? Então o cara fumava ópio, ficava meio desligado assim, da realidade. Então ele falava que a religião era ópio do povo. Né? E ele começa a dizer que Deus não existe, aparece Nietzsche que fala que Deus está morto. Né? Então por conta disso, a igreja deu a sua resposta, né? Devido ao quê? Ao cientificismo do século XIX, de falar que Deus não existe, essas coisas todas, né? Então começaram o quê? A ficar preocupadas. Né? Então diversas bulas papais foram feitas, inclusive encíclicas, né? Lançadas o quê? Para conter as bases de um diálogo, né? Entre quem? Entre os operários e a burguesia. Né? Mas quase sempre com pouca praticidade, né? Acabou que não deu muito certo. Beleza, pessoal? Então vamos lá para os exercícios. Falou!